Você já ouviu falar sobre os poderosos Cavaleiros Templários? A ordem ganhou renome quando os cristãos lutavam pela Terra Sagrada, que estavam sob domínio islâmico. As expedições, que ficaram nomeadas como as Cruzadas, devido ao brasão dos Cavaleiros Sagrados que protegiam os peregrinos nessa viagem à Terra Santa, foram onde esses ilustres guerreiros marcaram seu nome na história. Os Templários enfrentaram diversos inimigos em nome de Deus, para garantir que os fiéis fossem capazes de chegar em segurança até Jerusalém. Lembre-se de se inscrever, apertar o sininho, deixe seu like e eu te conto tudo. Eu sou o historiador e hoje vamos entender um pouco sobre essa ordem. Quem eram os Templários? Os Templários eram cavaleiros, soldados poderosos e bem equipados que lutavam em nome da Igreja Católica. Ficaram bem marcados pelo banner branco com a cruz vermelha estampada. Seu primeiro símbolo era a imagem de dois cavaleiros montando um único cavalo. Alguns associaram a pobreza dos mesmos, mas há informações que é uma referência ao poema A Canção de Rolando. Seguindo um rito de pobreza, castidade e obediência, os guerreiros excepcionais que já mantinham o foco apenas em sua missão eram imaculáveis segundo seus votos. Os homens eram equipados com lanças, da qual abandonava após o choque da cavalaria, espadas largas como arma principal e como secundária levavam adagas, maças e até mesmo porretes. As regras dos templários eram bem definidas, até mesmo em como eles deveriam viver. Suas alimentações eram moderadas, haviam testes, geralmente eram viúvos, não podiam falar sobre as experiências sexuais e, quando junto de outros exércitos, eles deviam ficar separados dos demais. Para se tornar um templário, deveria atender a alguns requisitos também, como ter vigor físico, coragem ligada ao senso de honra, lealdade ao grupo e espírito de sacrifício. Um exemplo de obediência e coragem é visto no famoso cerco de Antioquia. Os muçulmanos estavam prestes a tomar a cidade, mas os templários bloquearam o caminho com o próprio corpo, a fim de cumprir a missão de defender os cristãos. Seus objetivos. Durante a guerra territorialista contra os islâmicos, os cristãos organizaram diversas expedições para derrotar seus inimigos. Os Cavaleiros Templários eram os protagonistas dessas expedições. Tiveram feitos como a retoma de Jerusalém, assim como o objetivo de protegê-la. Na época, os cristãos tinham costumes de fazer peregrinações até e por Jerusalém. Como se tornavam alvo dos ataques muçulmanos, os cavaleiros eram designados a proteger os peregrinos em seu rito, evitando baixas a qualquer custo. Posteriormente, como eram pobres e financiavam as guerras de seus próprios bolsos, acabaram ganhando uma imagem muito boa perante a sociedade a seu redor. As pessoas lhe davam muitas doações e eles até decidiram entrar na área mercantil. Inclusive, foram os próprios templários que criaram um sistema de banco com depósito e saque com letras de câmbio. A derrota dos templários. São João de Acre, hoje parte de Israel, era o último reino cristão que sobrou das cruzadas. Em 1291, os cristãos sofreram mais uma derrota. Com a pressão do exército muçulmano, a fortaleza dos templários ruiu, e a maioria morreu soterrada, incluindo os cristãos que ali estavam escondidos para serem protegidos da guerra. Os cavaleiros que sobreviveram retiraram-se para a ilha de Chipre, e lá escolheram Jacques de Molay como o novo grão-mestre da ordem, que, percebendo o risco do fim dos templários, quis convencer o Papa a iniciar uma nova cruzada. A tarefa não seria fácil, pois Filipe IV, da França, e Eduardo I, da Inglaterra, estavam lutando entre si. O historiador Malcolm Barber conta que, por causa das guerras, Filipe IV decidiu cobrar impostos à igreja para resolver seus problemas de recursos financeiros para o exército. Isso era proibido, e o Papa Bonifácio VIII emitiu uma bula rechaçando o rei. Entre vários conflitos, uma das estratégias do rei foi a mentira. Ele começou a acusar o Papa de ser um herege satanista. O problema evoluiu de tal forma que Bonifácio VIII excomungou o rei francês. Por causa disso, 600 homens liderados por Guilherme de Nogaret invadiram a cidade e exigiram a renúncia do Papa. Eis a minha cabeça, eis a minha tiara, morrerei, é certo, mas morrerei Papa, disse como suas últimas palavras. Após a sua morte e também a de seu sucessor Bento XI, o papado foi assumido pelo cardeal francês Bertrand de Gouf, que tomou o nome de Clemente V. Ele foi mais diplomático com o rei francês do que seu sucessor,
preferindo decretar uma suspensão não definitiva aos templários para manter a unidade da igreja, pois havia a ameaça de criar uma igreja francesa autônoma e separada de Roma. Filipe IV, o Belo, precisava de dinheiro e descobriu a fortuna dos templários franceses. Pediu uma enorme quantia emprestada, o que foi concedido. Contudo, era um dinheiro que seria usado na nova cruzada desejada por Jacques de Molay. Quando o grão-mestre soube do empréstimo, decidiu expulsar o tesoureiro. A estratégia do rei era a mesma contra o Papa: mentir. Acusou os templários de serem hereges, apóstatas e sodomitas. Assim foi aberto um processo judicial contra os pobres cavaleiros de Cristo. Problemas de humilhação e tortura de neófitos foram encontrados no rito, algo não previsto na regra original de São Bernardo de Claraval. Os problemas encontrados não eram suficientemente graves para a extinção da ordem templária, mas o rei precisava de dinheiro e também queria o lugar do Papa como autoridade religiosa. Clemente V queria absolver os templários, mas estava doente, não conseguiu enfrentar a oposição de Filipe IV. Em 1314, a ordem dos templários foi dissolvida. Jacques de Molay, mesmo sendo inocente, foi condenado à fogueira pelo crime de heresia. E essa foi uma curta história e bem resumida sobre os Cavaleiros de Deus. Eu espero que tenham gostado e que acompanhem os próximos vídeos que virão a seguir. Esse é um pouco mais curto do que eu gostaria, mas eu precisava começar de algum lugar. Eu sou o historiador e vejo vocês na próxima. Muito obrigado e acompanhem sempre.